Boa noite, sou Luiz. Como vocês sabem, eu já contei vários relatos aqui no canal do meu amigo Sam. E hoje vou trazer 2 relatos para vocês. O ano era 1988. O Ribeirão fazia divisa com 3 propriedades, que eram vizinhas do sítio dos meus avós. Uma delas era um pequeno sítio de uns amigos. Do outro lado do Ribeirão, para se ter acesso, tinha que atravessar uma ponte de madeira, que inclusive existe até hoje. Há muito tempo atrás havia um rancho extremamente perto dessa ponte, e ali residia uma família. Mas com o passar dos anos, os filhos se casaram, e ficou na casa só o casal de idosos. E o destino foi muito triste para essa família. O senhor Manuel perdeu a sua esposa, que estava muito doente, mas mesmo depois do seu falecimento, ele continuou morando ali por muitos anos. Mas infelizmente o destino também levou esse senhor. E como ele era muito pobre, não tinha condições para comprar um caixão. Então meu avô, que tinha muita habilidade com carpintaria, fabricou o seu caixão. E detalhe, no próximo relato que vou citar, onde meu avô fabricava esses caixões, aconteceu algo sinistro. Sendo que não foi só para seu Manuel que meu avô fez o caixão, mas também para mais alguns moradores. Pois bem, passaram-se muitos anos e o rancho já não existia mais. Uma forte enchente levou o que sobrou da estrutura. Ficou só a terra limpa. Bom, em um outro sítio morava o senhor Otávio, que já era bem de idade. O dono desse sítio deixou ele morando lá, porque era um velho amigo da família. E meus irmãos e os filhos do rapaz que era genro do dono do sítio, éramos muito amigos. A gente tomava banho no Ribeirão, jogava bola, pescava, essas coisas da roça. Até que certo dia, eu e meus irmãos fomos pescar com nossos amigos no sítio, e sempre íamos conversar com esse senhor. E ele, muito assustado, nos contou algo sinistro que aconteceu numa certa noite. Seu Otávio disse que estava sem sono e levantou para fazer um café. Ligou seu rádio e estava ali ouvindo umas modas de viola. Quando foi 1h da manhã, ouviu batidas de martelo, lá para o lado da direção da ponte. Então ele desligou rapidamente o rádio para ouvir melhor, e de vez em quando parava alguns segundos, e novamente continuavam as batidas. Aquilo durou até as 4 da manhã, e o senhor não conseguiu dormir o resto da noite. Então ele contou para o rapaz que morava do lado da casa dele o que tinha acontecido naquela noite. Mas o rapaz disse que não tinha ouvido nada. Pois bem, no outro dia, no mesmo horário, o seu Otávio ouviu de novo aquelas batidas, mas resolveu olhar pela janela. Dava para ver a ponte. A lua estava bem iluminada e dava para ver bem. E o que ele viu foi o suficiente para fazê-lo ir embora daquele sítio. O seu Otávio viu algo que parecia uma pessoa de branco em cima daquela ponte. Mas não andava, aquilo flutuava e vinha na direção da sua casa. O pobre senhor desesperado correu para a casa do seu amigo e lá dormiu o restante da noite. No outro dia ele conseguiu uma casinha na cidade e passou seus últimos dias por lá. Já o seu amigo, por várias vezes também começou a ouvir aquelas batidas de martelo, mas que nunca teve coragem de olhar, porque depois disso começou a acreditar no seu Otávio. Tudo aconteceu em 1990, na casa do sítio de meus avós. Era 9h da noite. Já estávamos deitados para dormir. Os nossos cachorros e os animais do pasto começaram a ter um comportamento bem estranho. Os cães começaram a uivar e o cavalo e as vacas começaram a correr feito loucos no pasto. A minha mãe sempre dizia que cachorro uivando era algum aviso de tragédia. Pois bem, não parou por aí, pois logo uma coruja começou a sobrevoar e cantar sem parar. Ela pousou em cima do telhado e ficou ali por alguns minutos.
mas depois voou para uma árvore que tinha em frente à casa. Embaixo tinha um banco de madeira feito de prancha bem grande, lugar onde meu avô usava bastante para cortar madeira e fabricar os caixões que citei no primeiro relato. Bom, aquela ave ficou por várias horas cantando em cima dessa árvore. Logo depois voltou para cima da casa e após algumas horas parou. E aquela sensação estranha de tristeza tomou conta do lugar. E a mesma coisa que eu senti, a minha mãe também sentiu. Mas só no outro dia que recebemos aquela notícia. Na manhã do outro dia, exatamente às 9 da manhã, a minha prima veio nos dar uma notícia muito triste. Meu avô tinha passado mal, e antes de conseguir chegar ao hospital, faleceu no meio da estrada de infarto. Como a cidade ficava a 48 quilômetros de distância do sítio, nada se pôde fazer. Infelizmente, naquele dia perdi o meu querido avô. E não sei se foi uma coincidência que aconteceu naquela noite, mas fica aí para o pessoal dar uma opinião. Se já passaram por essas experiências, eu passei e foi muito triste. Esses foram meus 2 relatos. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Sou Luiz. Já contei vários relatos aqui no canal. E esse que vou contar hoje aconteceu em uma fazenda de Faxinal, uma cidade do Paraná. Foi em 1974, com um amigo de longa data, bem na Sexta-feira Santa, às 1 da manhã. Agora contarei o relato como se fosse meu amigo contando para vocês. Era Sexta-feira Santa. Levantei de manhã cedo para trabalhar, mesmo desobedecendo os conselhos de minha mãe, que sempre me dizia: Pedro, hoje é um dia santo, não é dia de trabalhar. Deixe para acabar o serviço amanhã, pois hoje é dia de ficar em casa com a família guardando o dia santo. A minha mãe ainda me alertou que coisas estranhas acontecem no último dia da quaresma, mas eu nem dei tanta atenção assim, pois queria acabar o serviço de qualquer forma, já que queria pescar no sábado, e também à noite aconteceu um baile no povoado. Pois bem, tomei café, comi um pedaço de pão, fui até a garagem e peguei o trator. Então comecei logo o serviço. E mal tinha começado, já foi tudo dando errado. O pneu dianteiro furou ao meio-dia. Como na fazenda tinha todas as ferramentas, tirei e levei nas costas até a minha casa. A roça era um pouco longe. Dava cerca de uns 2 quilômetros até lá. Então fui ajeitar. Quando terminei de consertar, já era às 6 horas da tarde. Novamente coloquei o pneu nas costas e voltei para o serviço. Montei e comecei tudo de novo. Nesse dia eu estava tombando a terra. Quem é tratorista sabe do que estou falando. E estava indo muito bem. Porém, perdi muito tempo consertando o pneu. E com isso foi ficando muito tarde. Quando me dei conta já era 1 hora da manhã. E faltava só um trecho para terminar. Dei ré no trator e baixei o arado. Mas algo tenebroso aconteceu. O trator começou a patinar na terra seca. Não saía do lugar. Não tinha nada que o segurasse, nem pedra ou toco. Então resolvi olhar para trás. E o que vi gelou meu corpo todo. Fiquei branco igual papel. O farol traseiro auxiliar clareou um vulto escuro. Essa criatura estava segurando o arado. Na hora em que virei para ver aquilo, ele sumiu igual fumaça. Mas por alguns segundos ainda consegui ver aquela assombração. Depois que essa aparição sumiu, o trator saiu do lugar. Apavorado, ergui o implemento e rapidamente fui para minha casa. E só voltei na segunda-feira para terminar o serviço. E detalhe, nunca mais trabalhei à noite, e muito menos na Sexta-feira Santa. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima.
Boa noite. Novamente aqui quem fala é o Luiz. Esse relato que vou contar aconteceu em 1989, no sítio dos meus avós. Bom, era por volta de 1 hora da manhã, em uma noite de sexta-feira bem escura. O nosso banheiro era no fim da área, o mesmo banheiro que meu avô viu aquela aparição. Podem procurar no canal que eu já enviei esse caso. Pois bem, voltando ao relato. O meu irmão levantou e abriu a porta da cozinha que dava acesso à área e ao banheiro. Então ele entrou no banheiro e na hora que saiu olhou para o lado da porteira e viu algo estranho. Naquela época tínhamos o costume de colocar um crânio de boi ou de vaca no mourão da porteira. Dizem que era um tipo de simpatia. Pois bem, dentro dos buracos dos olhos do crânio do boi, tinha algo brilhando. Meu irmão, quando viu aquilo, na mesma hora entrou correndo para dentro de casa. Meu pai se levantou e deu uma bronca nele. E então meu irmão falou o que tinha acontecido. E meu pai disse que era só um vagalume que estava lá dentro. Mas quando ele mesmo foi olhar para confirmar, ao chegar perto da porteira, a luz saiu de dentro da cabeça de boi e ficou do tamanho de uma bola de futebol. Aquilo deu um rasante no rumo do pasto e logo sumiu feito fumaça. Meu pai ficou paralisado de medo. Não dizia uma só palavra. Depois entrou e fechou a porta se tremendo todo. E até hoje, ninguém soube explicar o que era aquilo dentro da cabeça de boi. Boa noite, meu nome é Luiz. O relato que vou contar aconteceu em uma propriedade rural, um sítio que era dos meus avós maternos. Eu tinha 9 anos na época e tudo começou em 1984. Após o falecimento de minha avó, a minha tia levou meu avô para morar com ela. Aí deixou a casa sede do sítio para minha mãe morar e cuidar. Nós somos 5 irmãos, 2 mulheres e 3 homens. Bem, então mudamos da nossa casa, que era menor e de madeira, e fomos para a casa grande de alvenaria. E já na primeira noite morando ali, que começou os acontecimentos. O meu pai não deixava nenhuma luz acesa, mesmo que eu pedisse, pois sempre tive medo do escuro, e nós tínhamos que dormir cedo para no outro dia às 6 da manhã enfrentar a lavoura. Bom, num dia por volta das 11 da noite, após as luzes serem apagadas, comecei a ouvir passos na casa, e era no assoalho de madeira. No começo pensei que era meu pai ou minha mãe. Eu chamei pelos dois, mas ninguém respondeu. Então só aí que a ficha caiu, que era algo sobrenatural. Ninguém iria andar aquela hora no escuro, sem tropeçar em nada. Aquilo começou a andar por toda a casa, indo de quarto em quarto, e logo veio em direção da porta do meu, onde eu e meus irmãos dormíamos. Assustado, cobri minha cabeça e fiquei suando de apavorado. Depois aquilo foi para a cozinha, mexeu e derrubou as panelas no chão. E por fim, abriu a porta da cozinha, que dava acesso à área e à porteira, e saiu. Ainda cheguei a ouvir a velha porteira bater e os animais ficarem agitados. Aquilo espantou eu e os animais. Contei para o meu pai desse acontecido. Ele falou que não era nada, só coisa da minha imaginação. Porém, isso durou até 1993. Depois a gente se mudou quando a família vendeu o sítio. Mas até hoje tenho trauma e não durmo no escuro. Em 1985, o meu primo e a irmã dele, a minha prima, foram dormir na nossa casa, a mesma que pertencia a meus avós do relato anterior. Como relatei,
Nós dormíamos bem cedo. 9 horas da noite meu pai já apagava as luzes. E como na casa deles não tinham esse costume, ficamos conversando até as 11 bem baixinho, para meu pai não brigar com a gente. Mas depois de estar muito cansado de trabalhar na roça, eu acabei pegando no sono. Mas ele ficou acordado na parte de baixo da beliche. Bom, por volta das 3 horas da manhã, o meu primo começou a ouvir pessoas rezando e cantando ao longe, na estrada que cortava o sítio e passava bem em frente à nossa casa. Ele relatou que as vozes passaram bem pertinho da casa e seguiram subindo a estrada. O meu primo ficou apavorado ouvindo aquilo, tanto que acordou eu e meus irmãos. Porém, não ouvimos nada e na hora não acreditamos muito na sua história, porque ele tinha o costume de inventar assombração só para nos assustar. Passou tudo e voltamos a dormir. No outro dia, minha mãe levantou de manhã para poder fazer o café e meu primo contou a ela desse ocorrido. E, para nossa surpresa, ela também ouviu. Minha mãe disse que em Minas Gerais aconteceu algo semelhante. Porém, fica para outro dia. Uma boa noite a todos e obrigado por contar meus relatos. E pessoal, olha é o seguinte, eu já mandei o relato, foi um dos primeiros relatos que eu mandei pro Sam sobre aquela casa do sítio que a gente morava. No começo, até que foi tranquilo, de dia. Só que à noite, a hora que apagava as luzes, eu dormia num quarto e cada um tinha ele tinha as beliches. E eu e meus irmãos. Aí meu pai tinha o costume de deixar a luz apagada. E eu sempre fui medroso, nunca gostei do escuro. Mas aí, na base de umas 10 horas, 11 horas da noite, meus pais já estavam dormindo já. E a casa ficava tudo no escuro, nem a luz da cozinha era acesa. E meus irmãos estavam dormindo já. O que que aconteceu? Aí um negócio muito esquisito. Isso foi toda a noite, até 1993, foi quando eu fui embora daquele sítio lá. Eu ouvia passos. Esse passo, ele parecia uma pessoa, mas não era, porque só tinha a gente lá. Meu pai e minha mãe estavam dormindo no quarto deles, que tinha um corredor que era do fim da sala. Aquilo andava os cômodos inteiros, cômodo por cômodo. E aí ia na porta do quarto e voltava. E aí ia pra cozinha, mexia nas panelas e abria a porta da cozinha. Quem morou no sítio conhece aquelas tramelas. Só que a tramela tinha travessa. Colocava uma ripa para fechar a porta, aquelas portas de madeira do sítio. Aí abria a porta e a gente escutava. A gente não, eu escutava, né? Abria a porteira, os cavalos, as vacas que tinha, ficavam em desespero, correndo para baixo para cima no pasto. E isso foi toda noite. Aí um dia eu contei para minha mãe. Aí minha mãe falou que ela ouvia também. Só que até hoje a gente não sabe o que aconteceu, o porquê aquilo lá acontecia. Aí, então, até 93, quando eu vim embora, ainda acontecia. Que aí meus irmãos foram embora, ficou só eu só e meus pais. Mas eu passei um terror naquela casa lá. E até hoje eu não consigo dormir no escuro. Que fiquei meio traumatizado. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo
esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.